Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês para essa aula de inauguração do curso online Vida e Criação das Abelhas Nativas da Escola de Meliponicultura. Eu sou Isabel Modercim, estou aqui com a Ana Luísa Bovoy, parceira nesse curso, e vamos compartilhar com vocês algumas imagens aqui para a gente começar a nossa conversa sobre as abelhas. É sempre uma grande alegria reunir as pessoas para falar sobre esses seres incríveis que são as abelhas. E a gente começa lembrando que abelhas é uma grande diversidade de animais, na verdade. São mais de 20 mil espécies, muitas ainda por se conhecer. Abelhas grandes, pequenas, metálicas, abelhas que fazem seus ninhos na madeira, que fazem ninhos com pétalas de flores, abelhas solitárias, abelhas sociais. E o que todos esses animais têm em comum é uma incrível afinidade com as flores. As abelhas são os animais mais especializados em coletar pólen, na verdade, os únicos que têm uma estruturas especializadas no transporte de pólen. E isso faz delas exímias polinizadoras e demonstra toda uma história de coevolução entre as abelhas e as flores. Algumas pessoas até dizem que abelhas são flores com asas. E embora tenham muitas espécies ainda para a gente conhecer, infelizmente é possível que estejamos perdendo espécies antes mesmo de conhecer. E quem chamou a atenção para esse desaparecimento das abelhas foi essa abelha aqui, a mais famosa do mundo, a Apis mellifera. Quando as colônias de Apis mellifera começaram a colapsar sem que os cientistas entendessem o que estava acontecendo, chamou-se a atenção da opinião pública, do grande público, para o desaparecimento das abelhas. Então a gente deve a ela essa bandeira para popularizar essa ameaça que as abelhas vêm sofrendo. E são várias as causas desse desaparecimento ou da extinção das abelhas, ou várias causas que ameaçam as abelhas. A primeira delas é a perda de habitat ou de moradia, com o desmatamento devido ao avanço dos centros urbanos, ao avanço de áreas agrícolas, agropecuárias. O uso de agrotóxicos também é extremamente prejudicial às abelhas. As mudanças climáticas e a poluição também são fatores que ameaçam a existência delas. Essa abelha aqui, a mais famosa do mundo, a Apis mellifera, ela é originária dos continentes África, Europa, Ásia, mas ela foi trazida para outras partes do mundo, inclusive o Brasil, e ela tem uma grande importância econômica, tanto para a produção de mel, própolis, quanto para os serviços de polinização. E quando a gente fala em abelhas, a gente pensa nela em primeiro lugar, né? E o que ela tem de comum com as abelhas sem ferrão, das quais a gente vai falar hoje, é o fato de se organizar em sociedade de uma maneira bastante complexa. As abelhas que se organizam de forma mais complexa em sociedade são as espécies do gênero Apis e as abelhas sem ferrão da tribo Meliponine. E as abelhas nativas sem ferrão, na verdade, têm o ferrão atrofiado e não por isso elas deixam de se defender. Elas fazem a casa delas dentro de ocos ou cavidades pré-existentes, e isso já é uma forma de defesa. Então, nosso primeiro contato com elas é através da entrada das casas, que já é característico de cada espécie. Então, a gente tem no alto à esquerda uma espécie do gênero Plebeia, que faz uma entrada bastante resinosa. Eventualmente, a gente vê formigas grudadas aí, que tentam invadir a casa e ficam presas na resina. No centro, no alto, a gente tem uma espécie de oxitrigona, que é chamada de caga-fogo. Ela libera uma substância urticante na pele de quem tente invadir ou destruir o ninho dela. Essa é a forma de defesa dela. No alto à direita, a gente tem uma espécie do gênero Scaptotrigona, que é conhecida por ser bastante defensiva. Ela se enrola nos cabelos, entra nos ouvidos, morde quem tenta invadir a colônia dela, inclusive seres humanos. E abaixo à esquerda, a gente tem uma espécie de melípona, é a Melipona mondori, também conhecida como uruçu amarelo ou bugia.
ela pode morder e pode machucar bastante a mordida dela se ela precisar se defender contra o ataque, né? Uma intenção de ataque ao ninho dela. E tem espécies com outros comportamentos, como aqui abaixo à direita a gente tem a entrada de uma outra espécie de melípona, a melípona marginata, que aqui na Bahia é conhecida como uruçu-mirim, mas em outras regiões é conhecida como manduri. E ela é bem tímida, ela se esconde. Então a forma de defesa dela é se esconder. E a criação dessas abelhas sem ferrão é a prática da meliponicultura. E assim como existem várias agriculturas no mundo, existem várias meliponiculturas, várias formas de se criar animais, inclusive abelhas sem ferrão. E a meliponicultura que enche os nossos olhos, que faz o nosso coração bater, que dá esse ânimo e esse entusiasmo de divulgar para o máximo de pessoas possível, é uma meliponicultura baseada em alguns princípios que nós vamos apresentar para vocês a seguir. Em primeiro lugar, o respeito às abelhas. E em segundo, o foco na interação abelha-flor. Então, vocês já devem ter ouvido aquela frase, respeite os mais velhos. E as abelhas, elas vivem nesse planeta há pelo menos 100 milhões de anos. Esse fóssil tem entre 97 e 110 milhões de anos, é o fóssil de uma abelha com pólen aderido ao corpo dela, que demonstra não só que elas estão há muito tempo no planeta, mas estão há muito tempo em interação com as flores. Então, essa interação abelha-flor, durante esses milhões de anos, levou a coadaptações, por vezes muito específicas, né? E interações bastante curiosas. Por exemplo, alguns cientistas já demonstraram que algumas flores aquecem o néctar ou liberam mais néctar quando sentem que a abelha está chegando na flor. Né? Tem abelhas que são atraídas por cores específicas, por formas específicas de flores. Tem abelhas mais generalistas, abelhas mais especialistas. Tem uma diversidade enorme de interações entre as abelhas e as flores devido a essa longa história de coadaptação entre elas. Então, se elas estão aqui há tanto tempo, né, os seres humanos estão há muito pouco tempo em relação a elas, a gente deve, no mínimo, respeito a elas. Alguns de vocês podem achar isso surpreendente, outros podem achar bem comum a gente dizer que as abelhas são inteligentes. Várias tradições de conhecimento demonstram com dados empíricos a inteligência das abelhas. E meliponicultores e apicultores também relatam, né, evidências da inteligência delas, da interação delas com os seres humanos que criam e cuidam delas. No campo da ciência acadêmica, a gente tem aqui à esquerda um estudo que foi bastante divulgado de abelhas que foram treinadas para identificar a presença do coronavírus nas pessoas. As abelhas têm um olfato muito apurado e são facilmente treinadas. Então, é uma forma barata de identificar se a pessoa tem ou não o coronavírus. Aqui à direita, a gente tem um outro estudo que também foi bastante divulgado na mídia em geral, e através de estudos moleculares, pesquisadores conseguiram demonstrar que abelhas têm personalidade. Elas não só repetem, digamos assim, cegamente o que outras abelhas fazem. Por exemplo, se uma abelha indica um local de uma fonte de alimento, as outras abelhas não simplesmente seguem aquela rota e vão para aquela fonte, mas elas escolhem caminhos melhores ou preferências florais. Outros estudos também demonstraram que elas têm preferência por diferentes sabores de néctar. Então, eles demonstram e sugerem que elas têm personalidade, têm gosto, digamos assim. Aqui à esquerda tem um estudo que mostrou a inteligência delas e a capacidade delas de resolver problemas. As abelhas foram treinadas para empurrar uma bolinha para o centro de uma circunferência e toda vez que elas conseguiam executar essa tarefa, elas recebiam néctar. E o mais interessante é que não só elas aprendiam a fazer isso, mas elas ensinavam outras abelhas a fazer isso, demonstrando que elas não só são inteligentes, como são generosas também. E pesquisadores do campo da filosofia e do comportamento animal acreditam que as abelhas têm consciência. Se os insetos
podem ter consciência, eles dizem, comecem a pensar nas abelhas, porque elas certamente têm algum tipo de consciência. A gente está muito acostumado a dizer, vamos ajudar as abelhas, o que podemos fazer para ajudar as abelhas? Mas a verdade é que, antes de tudo, as abelhas nos ajudam e nós dependemos delas. E também várias tradições de conhecimento reconhecem que as abelhas são super importantes para os seres humanos. E há muitos anos, civilizações antigas reconhecem essa importância delas para a nossa vida, assim como a ciência é produzida nas academias. Vocês devem saber a importância delas para a polinização, das plantas cultivadas ou silvestres que a gente utiliza na nossa alimentação. 76% dependem, em alguma medida, de polinizadores, de animais para polinizar as flores, né, para fazer a troca de pólen, o encontro do pólen com a parte feminina da flor, para que haja produção de semente e frutos. E aqui à direita a gente tem exemplo de plantas que não dependem de polinizadores para produzir alimento, como banana e aipim. E à esquerda, vários exemplos de plantas que, sem a presença dos polinizadores, não gerariam frutos, como é o caso da abóbora, do maracujá, da maçã. E entre esses polinizadores, como a gente falou logo no início, as abelhas são as mais especializadas. Então, elas contribuem com a polinização de pelo menos 78,9% dos cultivos. Besouros contribuem para a polinização de cultivos, moscas, vespas, borboletas, mariposas, aves, morcegos, hemípteros, que são aqueles bichinhos tipo a cochonilha, mas as abelhas são as que mais contribuem para a polinização de alimentos que dependem de polinizadores. E não só os alimentos, né, que chegam na nossa mesa dependem das abelhas, mas mais de 80% das plantas com flores no mundo dependem de polinizadores. Então, isso quer dizer que a manutenção das florestas, dos ecossistemas nativos, dependem das abelhas, dependem delas para a produção de frutos para outros animais, para a produção de sementes, para a perpetuação das espécies de árvores, arbustos, cipós, enfim, das plantas nativas, de modo geral. E esse reconhecimento da importância das abelhas, como eu falei até agora, não vem só da ciência acadêmica, mas também antigas civilizações, como Egito, Grécia, Roma, os babilônios, os celtas, já reconheciam essa importância delas, sendo que os egípcios estão entre os casos mais bem conhecidos. Eles criavam abelhas, eles praticavam apicultura migratória, eles usavam própolis medicinalmente, e para os egípcios, as abelhas elas teriam surgido das lágrimas do deus Ra, que é o deus Sol, e o mel e as abelhas eram importantes na transição do mundo dos vivos para os mortos e eram consideradas animais sagrados, apenas para citar um dos casos de veneração às abelhas nas civilizações antigas. Chegando aqui mais perto da gente, no continente americano, na península de Yucatán, no México, foi onde possivelmente surgiu a meliponicultura. Lá os povos maia já criavam abelhas nativas sem ferrão quando os espanhóis invadiram. E nessa época, lá em 1500, os meliponários tinham 2.000 colônias, segundo relatos da época. A grande produção de mel e cera era importante no comércio local e depois foi usado como taxa, né, que a colônia tinha que pagar para o império. Uma das abelhas principais, né, uma das abelhas mais importantes dessa meliponicultura é essa abelha à esquerda, a Melipona beckei, chamada de Xunancabe, que também era considerada pelos maia como uma abelha sagrada. Os meliponicultores eles não eram donos das abelhas. As abelhas eram entregues a eles por uma divindade para que eles cuidassem delas, cheio de regras, de cuidados, de honrarias. O mel dessa abelha, da Xunancabe, ele é um grande símbolo, ele está muito relacionado à fertilidade, não é um símbolo, ele está muito fortemente relacionado à fertilidade, assim como o milho. Então as mulheres, para engravidar, tomam esse mel.
e para se recuperar do parto também tomam esse mel, além de vários outros usos medicinais. Assim como a cera também tem usos medicinais e espirituais para o povo maia da Península de Yucatán. E aí, chegando mais perto ainda da gente, aqui no território onde hoje é Brasil, eu convido a vocês a escutar o que o pajé tem a falar, o pajé Guarani, sobre as abelhas jataí. Então, também para os povos originários aqui nesse continente, é um animal sagrado e a gente deve cuidar. É um animal importante, do qual a gente depende, que está nesse planeta há milhões de anos e a gente deve respeitar, antes de tudo. Por tudo isso, a gente recomenda que as pessoas prefiram espécies de ocorrência local para iniciar a sua criação. No Brasil tem mais de 300 espécies, possivelmente, de abelhas sem ferrão, mais especificamente na última revisão, 244 espécies descritas, mas outras já foram identificadas e com certeza outras ainda estão por serem conhecidas. E cada canto desse território tem sua diversidade única, tem espécies de ampla distribuição, tem espécies com uma distribuição bastante restrita. Aqui no alto à esquerda, a gente tem a urussu amarela, a Melipona mondori, que é uma abelha da Mata Atlântica, da porção leste do Brasil. Ao centro, a gente tem a tubuna, a Scaptotrigona bipunctata, que tem se tornado cada vez mais importante na meliponicultura no sudeste. No alto à direita, a gente tem a urussu nordestina, a Melipona scutellarius, que é uma abelha bastante tradicional na região nordeste. Abaixo à esquerda, a gente tem a tiúba ou tiúba do Maranhão, que é uma abelha bastante tradicional na meliponicultura do Maranhão e do Pará. Tem a mandaçaia, a Melipona quadrifaciata no centro, uma abelha também bastante criada com um mel muito valorizado. À direita, no centro, a guaraipo, Melipona bicolor, que é uma abelha sensível, mas que vem sendo criada também pelos meliponicultores. Abaixo, a gente tem a iraí no centro, a Nanotrigona testaceicornis, uma abelha pequenininha, bastante tímida, importante polinizadora de frutos como morango. E abaixo à esquerda a gente tem a marmelada, Physiomelita varia, uma abelha que tem um ninho extremamente cheiroso, um mel delicioso, apesar de não produzir muito. E assim como essas, várias outras espécies em cada região tem uma diversidade de espécies que podem ser criadas. Aqui mais algumas entradas dessas abelhas. Acima à esquerda a tubuna, uma Scaptotrigona. À direita, no alto, o ninho da Melipona marginata. Abaixo à direita, a entrada do ninho da Melipona mondori. E abaixo à esquerda, a entrada do ninho da famosa jataí, a Tetragonisca angustula. E por dentro dessas casas, a estrutura dos ninhos também é uma característica que identifica as espécies. Então, no alto à esquerda, você tem discos sobrepostos, tipo pirâmide, que é a forma característica do ninho da mandaçaia e de outras abelhas do gênero Melipona, como a Melipona sylvae, no alto à direita, que é uma abelha da caatinga, também constrói ninhos dessa forma, com essa estrutura. Abaixo, à esquerda, a gente tem um ninho totalmente diferente, que é em forma de cacho. De cada bolinha dessa vai emergir
uma abelha. Esse ninho é bastante característico das abelhas do gênero Phrasiomelitta, como marmelada, moça branca e também outros gêneros como trigonisca. Abaixo à direita a gente tem um ninho de iraí, a Nanotrigona testa seicornis, e bem no centro vocês veem uma célula maior, que é a célula que vai dar origem à abelha rainha. Diferentes espécies têm diferentes estratégias de produção de abelha rainha. A gente vai ver isso também. E aqui algumas fotos incríveis do fotógrafo Ian Jovita, bem de pertinho das abelhas, para a gente começar a se aproximar delas. Não é assim que a gente vê a cara delas a olho nu, digamos assim, mas elas são muito bonitas vistas de perto também e vale a pena compartilhar essas imagens com vocês. Essa é a Urussu, a Melipona scutellaris, a abelha que eu crio para a produção de mel e própolis. Aqui a gente tem um mapa, que eu tive contato com esse mapa pela internet alguns anos atrás. Não sei onde consegui, mas eu sei que ele é do César Espósito. E é um mapa didático com a distribuição de algumas espécies de abelhas sem ferrão do gênero Melipona, conhecidas como Urussu popularmente. Então você tem aqui em amarelo a área de ocorrência da Urussu nordestina, na Mata Atlântica do Nordeste e também nas matas da Chapada Diamantina. Tenho aqui em rosa a área de ocorrência da Urussu amarela, a gente chama também de Urussu amarela da Mata Atlântica, ou bugia, que é a Melipona mondori. E aqui em verde, bem pequenininho, uma abelha com uma distribuição bem restrita, a Urussu capixaba, Melipona capixaba, altamente ameaçada de extinção, não só porque ela está muito restrita só a uma areazinha do Espírito Santo, mas também porque a introdução da Urussu nordestina nessa região causa a hibridização das espécies. A gente tem a Melipona rufiventris, que é a Urussu amarela do Cerrado, aqui em Lilás. Na Amazônia tem uma grande diversidade de urussus, de abelhas do gênero Melipona. A floresta amazônica é o local no mundo que abriga a maior diversidade do gênero Melipona, que é exclusivo do continente americano. Por exemplo, a urussu cinzenta, também chamada de tiúba, aqui nessa região, Maranhão, Pará. A gente tem a jandaíra amarela, ou urussu boca de renda, a Melipona seminigra, urussu boca de ralo, urussu preguiçosa e várias outras. Essa é a famosa jataí, uma das abelhas mais criadas no Brasil todo, uma abelha que a gente pega para ser a primeira que a gente começa a criar quando quer aprender, quando quer se introduzir no mundo da meliponicultura. Vários povos originários, comunidades rurais, também têm esse costume de dar uma colônia de jataí, né? Os meliponicultores, os criadores de abelha, dão uma colônia de jataí para as crianças criarem, para aprender a criar abelha. Ela é uma abelha de ampla distribuição, ocorre em praticamente todo o Brasil e para fora do Brasil também, para além do nosso território. Ela se adapta bem às cidades, faz a casa numa gaveta fechada, numa caixa de luz, numa composteira, num carro que está muito tempo parado, ela faz a casa no carburador. Ela é uma abelha muito versátil e tem um mel maravilhoso, considerado bastante medicinal. Era dessa abelha que o pajé estava falando no vídeo que a gente assistiu. É um mel amplamente utilizado como colírio, em alguns lugares vendido até na farmácia. Aqui a gente tem uma outra abelha bem pequenininha, uma abelha do gênero Plebeia, conhecida como mirim, também uma abelha que as pessoas gostam de criar por hobby. Ela produz pouquinho mel, também tem uma distribuição ampla, especialmente na porção leste do Brasil, como vocês veem nesse mapa. Essa é a iraí. Iraí é a abelha miúda, em Tupi-Guarani, a Nanotrigona testa seicornis, uma abelha bastante tímida, ideal para quem quer, por exemplo, trabalhar com educação ambiental com crianças. Também tem uma distribuição ampla, também é encontrada nas cidades, assim como a jataí. Vocês podem ver aqui no mapa os estados onde ela ocorre. Essa é a moça branca, uma espécie do gênero Phrasiomelitta, aquela que faz o ninho em forma de cacho. E a gente quer convidar vocês para um exercício, porque é muito importante conhecer quem são as abelhas que vivem perto de você, especialmente se você quer começar a criar capturando colônias com ninho isca.
Então é importante você saber quais são as abelhas que vivem perto de você, se tem colônias de abelhas perto de você. Então a gente convida para vocês passarem a observar daqui para frente as abelhas nas flores, as abelhas que chegam na sua mesa de café da manhã. Fotografe essas abelhas e, se quiser, publica nos stories, marca a Escola de Meliponicultura e a gente vai tentar identificar as abelhas para vocês. Eu tenho maior respeito pelas pessoas que trabalham com taxonomia, que é a classificação e identificação das espécies de abelhas, e pode ser bastante complexo identificar as espécies e não é qualquer um que consegue, né? Então, eventualmente, a gente só consegue chegar no nível de família ou de gênero, mas as espécies mais comuns, né? Jataí, talvez iraí, arapuá, apis mellifera, a gente pode ajudar, algumas outras. Então, fica o convite para vocês passarem a observar atentamente quais são as abelhas perto de vocês, fotografa, manda para a gente, que a gente vai tentar ajudar vocês a identificar, para vocês começarem a reconhecer a biodiversidade ao seu redor, a biodiversidade de abelhas ao seu redor. Mais um exercício de observação. Eu vou passar esse vídeo. É um ninho, é o interior do ninho da Uruçu Melipona scutellariis. E depois vocês me dizem o que vocês estão vendo aí. A observação é uma das habilidades mais importantes dos criadores de abelhas e a gente espera que vocês desenvolvam isso ao longo do curso. Conseguir identificar uma abelha fêmea, uma abelha macho, uma abelha jovem, uma abelha velha, uma abelha rainha, a operária, conseguir parar e realmente observar o que é que está acontecendo no interior do ninho para que você consiga, se necessário, intervir pelo bem das colônias que você cria. E, além disso, é extremamente importante observar a atividade das abelhas nas flores. E com isso eu vou para a segunda parte, nosso segundo princípio, que é a interação no foco abelha-flor. A gente começou dizendo que as abelhas são especiais no que diz respeito à interação com as flores. Elas são os únicos animais que têm estruturas especializadas em transportar pólen e uma longa história de interação e coadaptação com as flores. Então a gente está muito acostumado também a ouvir que sem abelhas, sem alimento, mas também sem flores, sem abelhas. Então, pensando no bem delas e no caso de quem cria abelhas, pensando em aumentar a produtividade, em melhorar a condição de desenvolvimento da colônia, é fundamental prever a existência de flores, plantar para as abelhas, avaliar a condição do entorno e, mesmo que você não crie, criar esse hábito de plantar, né, de ofertar recursos em diversidade pelo bem das abelhas e, consequentemente, né, isso gera uma cadeia de benefícios para outros seres que estão ali interagindo, conectados em rede nos ecossistemas, inclusive nós, seres humanos. Então, as abelhas, elas buscam nas flores principalmente néctar. Quando elas estão com a língua para fora numa flor, você sabe que elas estão coletando néctar.
Essa abelha, apesar de estar suja de pólen, é uma abelha urussu Melipona scutellaris numa flor de margaridão, a Titônia diversifolia. Ela está coletando néctar e a gente sabe porque dá para ver a língua dela sugando o néctar. Então, o néctar ele é a principal fonte de açúcares das abelhas e elas buscam em muitas flores. Aqui a gente tem a urussu, desculpa, a Melipona scutellaris, na flor de acácia. O outro recurso essencial para elas é o pólen. E a gente sabe que ela está coletando pólen porque ela tem essas bolotas nas pernas de trás. Então, nessa observação das abelhas nas flores, comecem a exercitar esse olhar para ver se elas estão coletando néctar ou pólen. No caso da abelha urussu, que é uma abelha do gênero Melipona, em associação com a acácia, é interessante que a acácia ela depende de vibração nas anteras para liberar o pólen. E as abelhas do gênero Melipona são abelhas que conseguem fazer isso. Nem todas as abelhas têm força para fazer essa vibração. E aí, quando ela vibra nas anteras da acácia, ela libera bastante pólen para ela e acaba sobrando pólen para as outras também, para as abelhas menores que não conseguem fazer vibração, como a jataí, a iraí. Então é comum a gente ver muitas abelhas aqui nessas flores, as que vibram e tiram grande parte do pólen e outras que não conseguem vibrar, que se aproveitam do pólen que caiu e, digamos assim, ficou sobrando. Então, essa dependência das abelhas em recursos florais é o que caracteriza o que é um ser abelha, né? As vespas, por exemplo, que são parentes próximas das abelhas, elas são carnívoras, elas se alimentam de pequenos artrópodes. E as abelhas, de modo geral, a gente sempre fala de modo geral porque para tudo na natureza há exceções, mas as abelhas, de modo geral, dependem exclusivamente de recursos florais para sua alimentação e para a alimentação da sua cria. Algumas abelhas, elas acordam mais tarde, digamos assim, elas começam a forragear mais tarde, como a jataí. A jataí tem uma característica de abrir e fechar o tubo de entrada da colônia. E de noite ela fecha e de dia ela abre, mas ela não abre tão cedo, ela não começa a trabalhar tão cedo quanto a urussu e a mandaçaia, por exemplo, que às vezes 4h30, 5 horas da manhã já estão no campo coletando. E aqui a gente pode observar se as abelhas entram com néctar ou pólen. Nesse caso aqui, vocês vão ver que elas chegam, fizeram um engarrafamento na entrada. Cinco e meia da manhã, olha quantas abelhas operárias saindo, quantas entrando, tá até engarrafado. Elas estão num ambiente de bastante abundância de recurso. E vocês conseguem observar se elas estão entrando com néctar ou com pólen? A diferença é que quando elas entram com pólen, a gente vê as bolotas de pólen nas pernas de trás. E quando elas entram só com néctar, você vê que elas estão com o abdômen inchado. Está cheio de néctar na vesícula melífera no interior do corpo delas. Então é assim que a gente identifica se elas estão entrando com néctar ou com pólen na colônia. Então é evidente que elas precisam de flores e muita gente quando começa a criar abelhas compra um vaso de flores ou tem gente que tem uns 3 pés de fruteira no quintal e acha que isso é suficiente para as abelhas, mas a verdade é que elas precisam de muitas flores, em quantidade, em diversidade e ao longo do ano todo. Então eu fiz uma brincadeira aqui com vocês, um exercício de imaginação, para a gente pensar quantas flores será que essas abelhas precisam para se manter ao longo do ano todo numa colônia populosa. Vamos pegar aqui o pau-pombo, Papirira guianensis, que é uma árvore bastante comum no Brasil, com ampla distribuição e de grande importância para as abelhas.
Segundo Fernandes e colaboradores, o pau-pombo possui néctar, as flores de pau-pombo possuem néctar com concentrações médias de açúcares nas flores de 36,05 a 13,75% de açúcar e volumes médios de 1,07 e 1,68 microlitros por flor. Então, cada florzinha tem entre 1,07 e 1,68 microlitros por flor. Isso é bastante em relação a outras flores. 1 microlitro é igual a 0,001 ml. Então, vamos supor que cada flor tem 0,00168 ml ou mililitros de néctar e que cada inflorescência tem 200 flores. Cada árvore tem 1000 inflorescências e vamos supor então que cada árvore teria 200.000 flores. Quanto néctar as abelhas coletam de uma árvore? Se essas estimativas estiverem assim, pelo menos grosseiramente corretas, então cada árvore de pau-pombo elas poderiam coletar 336 mililitros de néctar. É claro que as flores estão constantemente produzindo néctar, em alguns casos, mas veja que é preciso várias árvores de pau-pombo para manter muitas colônias. E quem é criador de abelha, quem é meliponicultor, sabe que, por exemplo, o pau-pombo, o eucalipto, são árvores que quando florescem, as abelhas rapidamente enchem a melgueira. Às vezes, em uma semana, elas enchem a melgueira. A gente diz que são árvores com grande fluxo de néctar, mas nem todas são assim. Então, a gente precisa de várias árvores, vários arbustos, várias trepadeiras, várias herbáceas, em quantidade e diversidade. E as abelhas têm preferências diferentes também, A gente falou de uma árvore que possivelmente é visitada por abelhas maiores, mas nessa imagem a gente tem uma abelha miudinha, a iraí, visitando, coletando pólen na flor de quiôiô, um parente do manjericão. Nessa outra a gente tem a jataí coletando néctar ou resina nas flores de coroa de Cristo, uma planta bastante comum na ornamentação dos jardins. Essa imagem não está muito clara, mas é uma tubi, uma abelha do gênero Scaptotrigona, na flor de cosmos. O cosmos é quase sinônimo de meliponicultura. A maioria dos meliponicultores que eu conheço planta cosmos e depois que pega ele se espalha bastante e várias abelhas visitam. Algumas abelhas a gente observa sempre, algumas abelhas só numa época específica. Você vai começar a perceber que se tiver uma planta florida na mesma época que o cosmos, a abelha não vai no cosmos, vai preferir a outra planta e vice-versa. Ou seja, elas têm também essa inteligente de identificar e escolher as plantas que são mais vantajosas para elas. Aqui a gente tem uma uruçu, também tem outras espécies de abelhas aí escondidas, a caga-fogo, a iraí, coletando pólen. No licuri, as palmeiras, de modo geral, são boas produtoras de pólen, algumas também produzem néctar. E a paisagem, a situação, a condição de degradação ou de conservação também influencia de forma diferente nas diferentes espécies. Então, conforme a capacidade das abelhas de construir suas casas e de buscar alimento numa diversidade maior ou menor de alimento, elas podem se adaptar melhor ou com maior dificuldade a ambientes degradados. Por exemplo, à esquerda, a gente tem o ninho da arapuá, a Trigona spinips, que é uma abelha bastante importante para a polinização e ela consegue construir, digamos assim, seu próprio oco. Ela não depende de um oco de uma árvore para fazer seu ninho, mas ela constrói uma casa parecida com um cupinzeiro. Isso faz com que ela tenha uma grande capacidade de existir e resistir em ambientes degradados e seja considerada uma polinizadora coringa, inclusive por pesquisadores. Outras espécies já são muito mais sensíveis. À direita, a gente tem uma árvore de amêscula bem grande que caiu no meio da floresta, lá no Maranhão, no território indígena do povo Auá, com quem eu trabalho,
E aí dentro tem um ninho de Melipona seminigra, boca de renda. É uma espécie de abelha que depende de uma árvore grande, com um oco grande, para fazer ninho. Então ela é muito sensível ao desmatamento. Em áreas muito degradadas, dificilmente você vai encontrar abelhas do gênero Melipona, embora haja exceções, como em todo caso. Aqui é um meliponário na cidade de Salvador, do Alessandro Risério, e eu gostaria de mostrar para vocês como é possível plantar para as abelhas, mesmo na cidade, mesmo num ambiente pequeno. Essa foto não mostra, mas o Alessandro tem plantas subindo até pelo telhado da casa dele, e ele gosta de observar as abelhas nas flores. Então, talvez um jardim não vá fornecer todos os recursos que a colônia de abelha precisa para se manter, mas já é uma ajuda e não deixa de ser um estudo e um grande prazer para o criador de abelha. Além disso, se todos os vizinhos começarem com essa prática de plantar, de ter jardins floridos e pensar em plantas que fornecem recursos para as abelhas, isso com certeza vai contribuir com elas. Agora, se você pensa em produção, aí já tem que avaliar melhor a condição do local onde você vai instalar o meliponário. Aqui eu tenho exemplo de 2 meliponários, onde eu produzo mel e própolis juruçu, à esquerda em Piraí do Norte e à direita em Mata de São João. E os dois estão em lugares que têm uma grande abundância de vegetação nativa e agrofloresta. E mesmo assim, quando tem abundância de vegetação nativa, se você plantar algumas espécies-chave, isso ajuda bastante no desenvolvimento e na manutenção das colônias também. Então, de todo modo, nosso recado é: vamos plantar para as abelhas. E aqui eu encerro essa parte e gostaria de convidar a Ana Luísa Bovoi, nossa querida, para falar um pouco sobre como plantar para as abelhas, o que plantar para as abelhas, em especial falar sobre os sistemas agroflorestais e as abelhas. Oi, gente, eu sou a Ana Luísa Boboy e eu estou muito feliz de estar aqui com a Bel nesse projeto lindo da Escola de Meliponicultura e vou compartilhar com vocês um pouco os meus conhecimentos sobre como plantar para as abelhas e sobre os sistemas agroflorestais. Vou iniciar a apresentação. Bom, depois dessa explicação incrível da Bel da relação entre as abelhas e as flores, a gente percebe que nosso papel como meliponicultor passa por plantar para as abelhas. Então, tem estudos que mostram que as abelhas elas preferem forragear nas plantas que estão próximas ao meliponário. Quando a gente oferta esses recursos próximos ao meliponário, a gente está poupando a energia das nossas abelhas. E isso reflete na produtividade e na saúde do enxame. Então, passa pelo nosso papel de meliponicultor plantar para as nossas abelhas, plantar para os nossos enxames. Isso é muito importante. E a gente quer propor um exercício muito legal para vocês, e que é uma ferramenta da meliponicultura, que é o calendário floral. Então, a gente está numa época muito característica, né, do inverno, que é a floração dos ipês. Então, a gente consegue, né, perceber, viajando na cidade, eles exuberantes, né, floridos. E iguais a eles, a gente pode treinar o nosso olhar para observar as plantas que estão floridas na nossa região. Então, é esse exercício que a gente gostaria de convidar vocês a fazerem, que é o calendário floral. Então, a partir de hoje, quando vocês virem uma planta florida, então, por exemplo, maracujá do mato, começou a florir, você pega o seu calendário e anota o dia que você viu florando até o final da floração. E por que esse exercício é importante? Primeiro, porque você vai mapear as plantas que tem no seu entorno, né? E o período que ela vai estar ofertando o recurso.
E também porque a gente sabe que após o período de floração vem a frutificação e a formação das sementes. Então, você tendo esse controle, esse conhecimento, você sabe também que depois de um tempo você vai poder ir lá e coletar as sementes dessas plantas. E fora isso, né? Você sabendo que plantas estão floridas na sua região, você vai saber o que plantar. Você pode tanto plantar essas mesmas plantas para aproximar esse recurso para suas colmeias, e também para você diversificar. Então, essa ferramenta do calendário de floração é fundamental para a meliponicultura e para a apicultura também, né? A apicultura utiliza bastante essa ferramenta. Então, e por que isso é importante, né? Na natureza, dependendo do estágio sucessional da planta e do tipo dela, a gente observa que ela pode estar com um recurso abundante, né? Próximo, por exemplo, em cima na cada serra, quando ocorre a florada, as árvores estão todas próximas, porque ela é do início da sucessão florestal. Então, fica fácil para a abelha forragear. Só que tem plantas, por exemplo, o ipê, que já é uma árvore clímax do final da sucessão natural, que ou você tem, quando você tem um ipê aqui, você tem outro muito distante. Então, esse forrageio para as abelhas acaba sendo um pouco mais custoso. Então, quando a gente começa a mapear essas plantas, quando a gente vê essa diferença de floração entre o manacá e o ipê, a gente começa a pensar nesse trabalho das abelhas, né? De encontrar essas plantas e voltar para a colmeia. E é por isso que a gente faz esse mapeamento da floração, pensando em coletar sementes dessas plantas e plantar próximo das abelhas. Então, um bom plantador também é um bom coletor de sementes. Eu mesmo coloquei esse exemplo aqui do pau-ferro porque estava agora em Bauru e coletei diversas sementes de pau-ferro para plantar. Porque pensando, né, nos raios de voo das nossas abelhas nativas, que variam desde 300 metros até 1,5 km, fica difícil, né, buscar esse recurso na mata. Quando a gente planta próximo ao nosso meliponário, a gente está poupando esse trabalho das abelhas. Então, bom, a gente vai fazer essa atividade do nosso calendário floral, a gente vai saber quanto tempo essa espécie de planta está florindo, durante quanto tempo. As floradas longas são super atrativas para as abelhas, porque essas plantas fornecem uma grande quantidade de recursos. Um exemplo de uma florada longa é, por exemplo, um pau-pombo. Agora, uma outra planta que o pessoal fala que é boa de recurso para as abelhas, que é a Orai pronobis, ela tem uma florada curtinha, questão de dias. Então, quando a gente compara, né, uma espécie arbórea com uma espécie herbácea, a gente vê essa diferença no tempo do recurso, né? Então, quando a gente faz esse calendário, a gente consegue ter essa noção. Opa, então uma árvore fornece recursos durante meses e um Orai pronobis durante dias. O que é melhor da gente plantar? O que é melhor da gente colocar nossa energia para plantar? E aí a gente cai nessa pergunta, né? E qual é a melhor forma de plantar? Primeiro é o que plantar e depois qual é a melhor forma de plantar. E aí, na minha opinião, né, a melhor forma da gente conseguir ofertar esses recursos para as abelhas de uma melhor forma é através dos sistemas agroflorestais ou agrofloresta, né? Através dessa técnica de cultivo, a gente consegue consorciar espécies arbóreas com espécies cultivadas, né? E podendo até ter inserção de animais. E o consórcio dessas plantas são de vários ciclos de vida até a formação de uma floresta. Então, numa mesma área, a gente tem uma diversidade gigantesca de plantas
que podem fornecer recursos para as abelhas. Os sistemas agroflorestais, eles vêm crescendo, né? Muitas pessoas vêm praticando e eles são regidos através dos princípios. Vou falar um pouquinho mais deles para você. Então, olha a potencialidade de um sistema agroflorestal. Em menos de um ano, ou um pouco mais de um ano, na verdade, a gente consegue sair de uma área que é um solo exposto, né, para a formação de um ambiente florestal. Então, qual que é a vantagem, né, de a gente criar esse ambiente florestal? Tem estudos que mostram que as abelhas, elas preferem forragear nesse ambiente porque é mais ameno, porque não tem tanto vento. Então, os sistemas agroflorestais, eles promovem, né, essa condição climática boa para as abelhas, e, além da diversidade de plantas, né? Então, é algo incrível. E para a gente também, que está num ambiente tropical, né? A gente está no Brasil, as nossas plantas, a gente está falando de vários biomas que a principal, as plantas principais são arbóreas, né? A gente está falando de um ambiente florestal. Então, é ilógico a gente devastar as nossas florestas para plantar um tipo de planta só. A gente tem mesmo que consorciar as plantas como a natureza faz, né? Pelo menos eu acredito que tem que ser assim. E aí, falando desses princípios, né, da agrofloresta, a agrofloresta, ela utiliza os princípios que a própria natureza utiliza, né? Então, é baseado na natureza. Então, como que funciona numa mata? Tem uma árvore clímax, que chegou na sua idade madura e ela acaba tombando, né? Indo a tombar. E abre-se uma grande clareira na floresta. Abrindo essa clareira, ela leva consigo outras espécies, né, outras árvores, e começa uma nova sucessão. Uma sucessão vegetal ali naquela área. Então, as plantas herbáceas vão vir, depois vão vir os arbustos, depois vão vir as árvores pioneiras, depois vão vir as árvores secundárias iniciais, as tardias, até chegar à formação de uma floresta clímax de novo. Então, quando a gente vê uma floresta, a gente acha que uma floresta é tudo igual, mas na verdade é um mosaico de clareiras de diversas sucessões. E os estudiosos, observando isso, né, essa dinâmica de clareiras, a gente pegou esse princípio e aplica nos sistemas agroflorestais para iniciar uma área, para fazer as podas, né? Então, a gente utiliza esse mesmo princípio. E falando um pouco mais dos princípios, né? O que seria isso? Seria a sucessão natural, né? Que uma planta vai sucedendo a outra, que nem eu disse, né? Primeiro vem as plantas herbáceas, depois vem as plantas, os arbustos, depois vem as árvores pioneiras, depois vem as árvores secundárias, até chegar nas árvores clímax. Existe uma sucessão natural das plantas e isso acontece o tempo todo. Então, por exemplo, num pasto, né? Quando a gente vai lá e tira a floresta para criar um pasto, logo em seguida, se a gente não atua, né? Se os bois não ficam ali pastando, a gente vai ver que a sucessão natural vai começar a atuar naquela área. Então, vai vir os primeiros açapeixes, os alecrins do campo, tentando recolonizar essa área para a formação da floresta. Todas as áreas do planeta, né, a gente vai estar caminhando para a formação de floresta. É assim que a natureza funciona. Então, essa que é a sucessão natural. E a gente trabalha com essa sucessão. A gente trabalha a favor da vida, né, através dessa energia. E aí, um outro princípio que a gente usa é a estratificação. Então, por exemplo, aqui nessa imagem novamente, né? Quando a gente vê essas plantas, a gente vê que tem plantas de diferentes alturas. Então, essas alturas é a quantidade de luz que cada planta precisa.
Então, aquela árvore aqui, esse P, por exemplo, é uma árvore emergente, ele está emergindo sobre a floresta. Embaixo dele, a gente tem o extrato alto. Embaixo do extrato alto, a gente tem as plantas de subbosque, que conseguem viver mais à sombra. Então, esses são os andares da floresta. Então, a gente percebe que são esses andares, né? A quantidade de luz que as plantas precisam. Então, observando o que acontece na natureza, a gente replica para a agrofloresta. Então, quando a gente vai plantar, a gente planta também estratificado, que chama, através desses andares. Outra coisa que a gente faz é plantar em alta densidade. E o que seria isso, né? É não deixar o solo descoberto. Então, aqui na floresta, né? A gente não tem solo descoberto. Tirando essa árvore que está aí, né? A gente não tem um solo descoberto. A natureza, ela planta em alta densidade. Então, a gente também utiliza esse princípio na agrofloresta. E aí, outro princípio que a gente usa é a dinâmica de podas. Então, como funcionam as podas na natureza? A gente tem os ventos, a gente tem as chuvas, tudo isso movimenta uma energia dentro da floresta que derruba os galhos das árvores, que derrubam as folhas. Então, observando isso que acontece, essa dinâmica, a gente faz isso nos sistemas agroflorestais para avançar na sucessão, para produzir mais matéria orgânica, para conseguir caminhar e restaurar as áreas mais rápido. Então, basicamente são esses princípios que a gente aplica na agrofloresta. E aí, falando um pouco mais dos extratos, né, que é um princípio super importante, então, que nem aqui nessa imagem, né, a gente tem o extrato emergente, que, como eu disse, é esse que emerge, a gente tem o extrato alto, a gente tem o extrato médio, a gente tem o extrato baixo e o rasteiro. Então, a gente consegue ver, né, nas duas imagens, comparando que é isso mesmo que acontece na natureza, né? Então, falei desses princípios, vou mostrar como funciona na prática, né? Na prática, a gente imita o que a floresta faz. Então, a floresta, ela planta todas essas plantas desses estratos todos juntos, e dos ciclos de vida todos juntos. Então, a gente vai começar aqui a nossa agrofloresta. Plantamos tudo junto. Então, a gente vê que com 4 meses, quem são as plantas que estão vindo? Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo que está vindo um milho, que é uma planta que dá com 4 meses. Então, essa é a primeira pele da nossa agrofloresta. Depois disso, a gente já tem ali com 8, 9 meses, as nossas mandiocas já estão crescendo. A gente tem os nossos mamões, a gente tem as nossas bananas. Então, o milho já saiu, a gente já podou esse sistema, já tirou o milho e outras plantas estão sucedendo, né? Utilizando os princípios da sucessão natural. Então, outras plantas estão vindo. Depois, avançando, já com 2 anos, as plantas que estavam aqui, a gente poda, retira do sistema essas plantas, faz as colheitas, né? A gente fala que toda poda é uma colheita. Então, a gente retira essas plantas através da poda e outras plantas vêm. Então, aqui as nossas frutíferas já cresceram ainda mais, já tem algumas árvores vindo, o apuruvu, outras árvores aqui nativas. E a gente observa também que nem cresceu. No começo, a gente tinha pouquíssimas raízes no solo, né? E raízes superficiais. Então, conforme a gente caminha na sucessão, aumenta essa diversidade de raiz e a profundidade dela. E isso é muito importante, porque se a gente quer praticar uma agricultura de base agroecológica, a gente tem que alimentar o nosso solo. E como a Ana Primavera diz, né, solo saudável, planta saudável, agente saudável. E a gente só vai ter um solo saudável com essa diversidade de raízes. Então, passamos aqui, já estamos com 2, 3 anos. Olha esse ambiente
florestal, né? Espectro florestal que a gente tem. Então, tem mais sombra, o solo não está descoberto, e a diversidade de plantas que a gente consegue ter numa mesma área, bem diferente da monocultura convencional, né? Então, a gente tem uma maior geração de recurso e otimização mesmo do nosso plantio, do nosso tempo. E aí, avançando, aqui a gente já tem uma agrofloresta de 10 anos, então já formou as primeiras árvores, as árvores já começaram a frutificar, a gente já tem as palmeiras frutificando, os nossos açaís, e a gente vê esses estratos da floresta, como eu comentei, né? Então aqui tem uma árvore emergente, embaixo dela tem estrato alto, embaixo dela tem extrato médio e extrato baixo. E todas essas plantas produzindo. Isso que é o mais interessante da agrofloresta. Né? Por isso que ela é tão produtiva. E aqui é, por exemplo, um sistema agroflorestal, seguindo a situação, né? Um sistema agroflorestal biodiverso já com 40 anos. Então, as árvores já estão bem formadas, já têm frutos, as raízes do solo já estruturaram no solo, ele já está bem preservado. Então, através desse princípio, né, dessa caminhada até a formação da floresta, que começou aqui com milho e foi avançando para mamão, para mandioca, para as nossas bananas, para as nossas frutíferas, até a formação da nossa floresta, olha a riqueza de plantas que a gente tem e a potencialidade desse sistema, né? Então, utilizando esses mesmos princípios, a gente acredita, né, que plantando através dos sistemas agroflorestais para as abelhas, a gente vai estar gerando muito recurso para elas, né, durante toda essa sucessão florestal. Então aí, então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo, né? Então como que seria esse consórcio se a gente quisesse plantar para as abelhas, né? Utilizando esses princípios da agrofloresta. Então aqui é só um exemplo. Né? A gente poderia montar esse consórcio com no extrato baixo a cabeludinha, que é uma planta incrível que super fornece recursos para as abelhas, é uma betácea, as nossas abelhas nativas adoram. Ela ocupa o extrato baixo da floresta, então ela fica bem sombreada, né? Depois dela, a gente tem o nosso urucum, que é uma planta incrível, fornecedora de pólen para as abelhas. Ele ocupa o extrato médio da floresta. Em cima do urucum, a gente poderia consorciar com abacate, que é do extrato alto da floresta. E em cima deles, a gente ainda poderia ter um eucalipto, que as abelhas também adoram. Então, esse daqui é um exemplo, né, de um consórcio ocupando os 4 estratos da floresta e que todas essas plantas são melíferas, né, dão recursos para as abelhas durante em diferentes épocas do ano. Então, essa é a potencialidade da agrofloresta, né? A gente, numa mesma área, conseguir organizar as plantas e fornecer uma maior abundância de recursos. Então, é isso que a gente acredita, na verdade, né? Que a gente plantando para as abelhas, a gente vai ter os nossos enxames mais fortes, mais produtivos, e aí, consequentemente, a gente vai ter essa maior produção, a gente vai conseguir mais recursos para a gente plantar. Então, é um círculo virtuoso da meliponicultura, porque é uma relação que já acontece há milhares de anos. A gente entra nesse fluxo da natureza, de algo que ela já faz, e começa a atuar como um agente promotor da vida, de abundância. E quando a gente está a favor dessa vida, quando a gente está a favor dessa energia, acaba gerando, a gente está a favor da vida, né, que a gente fala, e acaba colhendo os frutos dessa ação. O Ernst fala que o Ernst, que é o sistematizador da agricultura sintrópica, da agrofloresta, né, ele sempre fala para a gente se questionar o que eu posso fazer para me tornar mais querido
para esse lugar, né? Se eu deixei o lugar melhor. E aí eu convido vocês a fazerem esse questionamento, né? Pensando nas abelhas. O que eu poderia fazer para me tornar mais querido pelas minhas abelhas, né? E aí eu acredito que a resposta é plantar para elas e plantar através dos sistemas agroflorestais, que realmente é uma potencialidade. E a alegria, né? A alegria que a gente sente quando a gente planta esses recursos e vê as nossas abelhas coletando os recursos. E vê na colmeia, né? O resultado na colmeia. Então, a gente ali na lida, todos os dias, manejando os nossos enxames, a gente sabe quando as abelhas estão coletando o recurso, quando o recurso está abundante, quando a gente precisa entrar com uma alimentação suplementar. Então, essa alegria que a gente tem de estar fazendo algo a favor da vida, a favor dos nossos enxames, não tem preço. E é isso que a gente quer convidar vocês, né, a conhecerem, a participarem desse círculo virtuoso da vida, que é plantar para as abelhas, plantar através da agrofloresta. Então, muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento. Esse é só um gostinho, né, do que vai ter no curso. No curso a gente vai conseguir aprofundar muito mais sobre os princípios, sobre os consórcios, como plantar, falando um pouco mais dessa interação, né, quais são os princípios que as abelhas utilizam para interagir nas flores, né? Então vai estar um curso muito rico e esperamos que vocês gostem e que vocês pratiquem, né, essa ação que é plantar para as abelhas. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até logo.